Estamos agora no quinto e último tópico da nossa lição, olhando para além do materialismo. Pergunta A, descreva a consequência do ganho ilícito ou desonesto. O ganho ilícito e desonesto, Tiago diz, as vossas vestes estão comidas de traças. Então, é um ganho que é colocado num saquetel furado, né? Sim. Não tem a bênção de Deus, não tem a proteção de Deus. O devorador chega aí e devora ali, né? Sim. Então, vai ser aproveitado muitas vezes somente para as suas orgias, suas coisas ilícitas. E aqui nos diz assim, adquirir riqueza mediante negócios injustos por explorar excessivamente o comércio, oprimindo viúvas e órfãos, ou acumulando bens quando se ignora as necessidades dos pobres, sem dúvida, atrairá a justiça, a justa vingança que o apóstolo inspirado mencionou, que é justamente o que foi falado aqui em cima, né? As vossas vestes estão comidas de traça, né? Então, esse ganho ilícito, desonesto, faz com que essa pessoa oprima a outros, até botando para trabalhar como quase escravo, né? Oprimindo, não olha mais para a necessidade do outro, e agora ele faz agora tudo por oprimir, que seja no trabalho, que seja por meios fraudulentos, né? Sim. É desta maneira que agem aqueles que ganham desonestamente, né? E a pergunta B, qual é a mensagem especial de Deus referente às riquezas? A mensagem especial que Deus traz a todos nós é: porque muitos a quem Deus dá muito lhe será cobrado, né? Então aqui diz assim, ó, aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Esta é a mensagem que Deus traz para nós, né? Que eles não sejam altivos, que eles não sejam arrogantes, que eles não sejam soberbos, né? Mas saber que tudo que temos pertence ao Senhor. A mensagem também que o Senhor continua dizendo é que não ponham as esperanças na incerteza das riquezas, mas em Deus. A confiança que nós devemos depositar não é nos bens que nós possuímos, né? Em terra, em ouro, prata, mas unicamente em Cristo Jesus, que pode nos dar tudo quanto pedirmos em seu nome. Então devemos confiarmos nele unicamente, que façam bem, e aqui diz assim, ó, que façam bem, enriqueçam em boas obras. Por que quem faça bem e que enriqueçam em boas obras? Porque aqueles que muito é dado a eles, muito também será cobrado, né? Alguém que recebe um salário não vai se igualar a um que ganha 5 salários. Então eu devo ajudar na proporção também daquilo que tenho. Daquilo que eu tenho. Sim. O irmão trouxe o exemplo da viúva, né? Sim. A viúva deu tudo ali que ela tinha. E Deus disse assim, na verdade ela deu mais do que todos esses, né? Apesar de serem apenas 2 moedinhas, né? Apesar de ser apenas 2 moedinhas. O valor moedinhas. monetário era muito inferior ao dos demais. Sim. Mas à vista de Deus, ela deu muito, muito, muito mais do que aqueles que estavam doando. Verdade. Aqui um pouquinho da nota diz assim, ó, os humildes e pobres discípulos de Cristo, que são ricos em boas obras, são mais abençoados e valiosos aos olhos de Deus do que aqueles que se vangloriam de suas vastas riquezas.
eles são mais honrados nas cortes celestiais do que os mais exaltados reis e nobres que não são ricos para com Deus. Olha, então tem pessoas que são ricas, abastadas aqui, são muito favorecidas pela sociedade, mas não, diante de Deus, elas não são ricas, elas são miseráveis, cegas e pobres, né? Porque elas estão apenas nutrindo ali o ego, o desejo de mais, né? Mas aquele que está para ser ajudado é esquecido. A causa de Deus não é olhada. Por isso que Deus aqui considera os seus filhos, embora não tenham tanto recurso, não tendo tanto recurso, ele considera mais rico do que esses tais. Exato. Muito bem. Teve uma parte da nota que deu um exemplo aqui de alguém que acumulava riqueza, já tinha bastante, mas ele ainda colocava sua família para trabalhar, sua família para buscar mais recursos, tolhindo ali a possibilidade deles desfrutarem um pouco dessas posses, né? Mas unicamente porque era o desejo daquele senhor, daquela pessoa, conquistar mais, e nunca estar satisfeito com o que possuía, né? E a esposa sofria por causa disso, os filhos sofriam por causa disso. Então, essa ganância, ela precisa encontrar um limite, né? E a palavra de Deus também chama atenção para este aspecto. Bem, queridos irmãos, nós estamos assim chegando ao final dessa lição, mas quero pedir aqui ao nosso querido irmão Gerson para que conclua esse momento com um apelo, tendo em consideração isso que acabamos de estudar. Sim. Então a palavra de Deus diz assim, humilhai-vos, né? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Esse humilhar é reconhecer que toda benevolência, todo bem provém de Cristo Jesus. E nós, como filhos de Deus, devemos estar constantemente reconhecendo os benefícios de Deus e nos humilhar perante o Senhor. Não seguir a nossa própria maneira independente, mas nos colocar nas mãos de Deus. Então, querido, se coloque nas mãos de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus o abençoe.